ouvindo bem. Eu vou... Tá, em primeiro lugar, boa tarde. Estamos começando. Boa tarde. Normal. Tudo bem, velho? Muito prazer. Obrigado pelo convite. Prazer. Então, André, a ideia é a gente falar, né? Tipo, essas conversas, assim, são parte de um projeto que foi aprovado pelo FAC Digital. Massa. A ideia era conversar, então, com 4 fotógrafos, né? E eu tentei fazer, assim, escolher esses fotógrafos que fossem pessoas que tivessem um trabalho relevante e que tivessem alguma ligação com a cidade. Beleza. O nome do projeto é Ponto Focal, porque a ideia é a gente falar um pouquinho do trabalho, mas depois mergulhar mais em algumas imagens específicas e falar delas, assim, né? Tá. Tanto a criação das imagens, aspectos técnicos, mas motivacionais também. Para começar, então, a gente podia ir falando da tua trajetória. Tudo bem, meu velho? Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Valeu. Muito legal esse teu projeto. Fiquei muito feliz de ser convidado nessa primeira fase aí. E vamos conversar e vamos ver o que a gente consegue extrair desse papo aí. Para quem não me conhece, meu nome é André Feltz, eu sou natural de Santa Cruz do Sul, mas moro desde muito pequeno aí no Hamburgo. Vivo aqui desde os meus 3 anos, eu tenho 52 anos de idade hoje, já estou na estrada há um tempinho. E comecei a minha carreira com fotografia, minha relação com fotografia, aqui em Novo Hamburgo mesmo. Minha formação é no fotojornalismo, jornalismo. Na verdade, eu comecei em Campo Bom, porque, na verdade, quando eu comecei a estudar jornalismo, eu tinha um amigo, fiquei amigo de uma pessoa que já era um jornalista, o Fernando Santos, e o Fernando estava abrindo, na época, um jornal em Campo Bom, um semanário, isso em 1987, eu acho. E aí ele me disse, cara, tu quer... E eu queria ser jornalista, não tinha aquela coisa de guri com 18, 19 anos, queria trabalhar na área, não tinha coisa muito certa, assim. E ele me disse, tu quer aprender e tal, tu quer botar a mão na massa, quer trabalhar com a gente? Eu quero. E aí fui trabalhar com o Fernando. E lá a gente fazia de tudo, era uma equipe muito pequena, mesmo sendo um jornal semanal, e a gente fazia redação, fazia diagramação, montava, fotografava, e eu já gostava de fotografar, e acabei pegando para mim o laboratório e a fotografia. Isso aqui deixa comigo isso aqui, né? Uma das coisas que eu... E acabei criando, me achando ali, né? E me direcionando. E aí, logo, uns 6, 7 meses depois, comecei a fotografar, fazer pauta, e comecei a conhecer as pessoas. E aí o pessoal do NH viu meu trabalho e me convidou para ir trabalhar no NH. Então, a minha carreira, em 87, eu comecei a trabalhar no NH, final de 87. Fiquei até o início dos anos 90. Aí fui para a Zero Hora, em 94. E trabalhei na Zero Hora no grupo, trabalhei na Zero Hora, depois no Diário Gaúcho como editor, até 2015, quando eu saí, e a partir daí sou um fotógrafo freelancer, tenho trabalhado várias coisas, retrato, gastronomia, enfim, fotógrafo freelancer faz muita coisa hoje em dia, né? Então, assim, faço várias coisas, vídeo e tal. Tenho trabalhado em muitos projetos, trabalho muito com cultura, e é isso, mais ou menos, para dar um... E trabalho também, uma coisa que eu acho que a gente vai dar uma conversada depois, com fotografia mobile, né? Que é uma paixão minha, assim, que é a fotografia através de uma câmera de telefone. Na verdade, é a fotografia captada de uma câmera que está embutida dentro de um celular, né? Nesse momento eu estou falando contigo através de um celular. Então, assim, o celular é um dispositivo onde ele tem tudo dentro, né? Ele tem um laboratório, ele tem uma câmera fotográfica, ele já consegue conversar com as pessoas, e me atraiu muito, assim. E eu desenvolvi um trabalho que eu acho bem relevante dentro dessa fotografia mobile, assim, que é uma coisa que eu acho que a gente pode dar uma conversada depois. Bom, então agora a gente passa para Neto escolhesse algumas fotos para a gente falar um pouco mais, né, delas. Eu não sei se tu quer começar com alguma específica. Cara, por ti. Tá. Então eu vou botando elas aqui na ordem que elas
entraram para mim, tá? Eu vou colocar na tela para poder ver qual que é que eu tô, que eu tô botando para a gente falar dessa foto. Cadê? Tá aqui. Tá, então a primeira para mim é essa foto linda aqui dessa casa em Chaimel, né? Tipo uma cena que pode ser em qualquer época daqui para trás, né? Eu tenho muito carinho, eu gosto muito dessa foto, gosto muito dessa série. Na verdade, essa foto foi feita por uma matéria da Zero Hora. Eu fiz com o Roberto Nilson, um jornalista que morou muito tempo aqui em Novo Hamburgo também, trabalhando no NH comigo, trabalhamos na Zero Hora depois. E a gente fez uma série andando aqui por dentro da colônia, aqui na Serra, né? Começando aqui, Dois Irmãos, Morro Reuter, Valahai, toda aquela zona indo em direção ao Gramado, mas por dentro, né? E essa casa é aqui nessa estrada que voa do Valahai ali. A gente fez uma série bem legal, assim, que eu considero muito bonita, falando sobre a vida. Isso foi em 95, se não me engano, 95, 96, falando sobre a vida das pessoas, as perspectivas, enfim. E eu tenho muito carinho porque eu acho que tem realmente isso, né? Ela é meio atemporal, né? Ela é quase um outro estilo de vida que persiste ali, que está ali ainda. E essa foto traz um pouco disso, é uma foto que ela sai do tempo, sai dessa noção de vida urbana que a gente tem e nos leva para um outro local. Eu acho que a fotografia tem um pouco dessa magia, né? De, em alguns momentos, nos levar para outros lugares, assim. E nos fazer perguntar, a pessoa olha e quer saber onde é que é isso, né? Se tu não tem nenhuma referência, que lugar é esse? É no Brasil? Não é no Brasil? A foto é recente, mas é colorida, então ela não é tão antiga, ou ela foi colorizada, enfim. Quem não conhece pode ter ali quem são essas pessoas, por que elas estão nessa foto. A fotografia tem essa magia que é uma coisa que me encanta muito, assim. E particularmente eu gosto dessa série, eu gosto muito de trabalhar, e é um trabalho que eu de novo, voltei a desenvolver aqui dentro dessa região, assim. E é com digital ou era filme ainda quando tu fez essas fotos? Cara, essa foto é filme. É. Essa foto é filme, é 95, 96. A gente começou a trabalhar com digital em 2000, então ela é com filme ainda. Mas é lindo, né? A latitude da exposição, né? Tipo, possivelmente essas áreas aqui abaixo do chapéu iam estar completamente sombreadas, né? Se fosse, sombreadas, né? E a gente ainda vê assim, todos os detalhes ali. É uma coisa que o filme nos dava com... Hoje o digital já está indo nessa direção. Sim. Mas o filme nos dava uma latitude muito grande, né? Tu tinha muito mais possibilidades com o filme, né? Hoje, no início o digital foi muito, muito triste, né? Quando a gente passou ali em 2000, que a gente começou a fotografar com digital, o resultado inicial era muito ruim, né, cara? Assim, branco estourava de um jeito que tu não conseguia recuperar, mesmo que tivesse uma fotometria exata, era muito difícil, assim, né? Algumas áreas brancas estouravam que tu não recuperava, o tipo de imagem às vezes tinha muito ruído ainda. Hoje tu tem muita possibilidade, até com um celular hoje tu consegue arquivos bons, né? Que a tecnologia vem avançando muito assim nessa área. Mas eu tenho uma saudade, eu fiz laboratório, tu deve ter feito muito também, laboratório muito tempo no jornal, né? Principalmente no início, o NH, a gente fotografava, voltava da rua e fazia o laboratório também, era a gente mesmo que fazia. Na Zero já tinha uma estrutura de laboratorista e tal, maior, assim. Mas no NH a gente botava a mão na massa, assim. E eu tenho muita saudade daquele momento, que era um momento muito mágico, assim. É um papo meio saudosista e tal, de certa forma, mas era um momento mágico, sem dúvida nenhuma. Tu vê uma cópia, tu vê o filme, né? Primeiro porque tu não sabia exatamente o que tu tinha conseguido, né? Se tu tinha conseguido fotografar o que tu tinha visto, a tua intenção, enfim. E a partir daí, tu fazia a cópia, ver aquela cópia surgindo na pia, na bacia, enfim. Porra, é muito bonito, é um troço de uma poética linda, assim. Foi uma das coisas que mais me encantou na fotografia no início, foi isso. Enfim.
Então tá. Vamos adiante, então, seu André. Vamos adiante. Deixa eu até cortar. Eu acho que eu tenho uma segunda imagem, que daqui a pouco eu posso te... Tu falou dessa coisa de atemporal. Tem uma segunda imagem que eu posso te mandar. E, bem, mas daí a gente não vai gravar. Mas depois tu pode colocar... depois eu vou botar no... Eu vou botar na edição. Tá, que é uma foto que eu fiz em Monte Belo, que é aqui na Serra, que é um outro lado, é a Serra Italiana. Dos italianos, né? Uhum. Que na verdade foi no intervalo de uma gravação de uma novela. E na hora do almoço, e estavam todos os figurantes com a roupa da novela e tal, e foram almoçar. E eu fiz uma foto, eu fiz muitas fotos de backstage naquele momento, assim. Uhum. E as fotos são muito bonitas, assim, e as pessoas sempre ficam espantadas, querendo saber quando é isso, porque tem essa coisa, igual essa foto, assim, mais forte até, de que momento é isso, quando é isso, que imagem é essa? Parece cena de filme. Eu disse, não é uma cena de filme porque não faz parte da gravação, mas ela tem relação com o filme. Então, e ela tem isso, né? Essa magia da fotografia de nos levar para um outro lugar, assim. Eu vou te mandar essa foto depois, tu pode colocá-la de repente junto se tu achar. Agora, nesse momento que tu estava falando aqui, ela vai ter passado, vai estar na tela. Sobre essa daqui ainda, só deixa eu te perguntar. Por favor. Tu que arranjasse eles nessa posição, ou não, tu estava pensando e daqui a pouco se formou essa composição com os três ali né? Tem uma força aqui, essa diagonal, né? Essa diagonal, né? Na verdade, a única pessoa que... Porque eu estava fotografando essa mulher essa senhora que está na frente. No primeiro plano, hein? Primeiro plano. E aí eu estava conversando com ela e os dois personagens de trás, eles não estavam na história, assim, até... E aí uma personagem chegou na janela, o outro senhor, que é o marido dela, começou a caminhar, e aí essa magia da foto, né? Tu começa a perceber que além daquilo que tu estava pensando, as coisas começam a acontecer, né? E aí tu começa a fotografar a cena se transcorrendo dentro do teu campo, né? Sim. Então não foi esses personagens do segundo plano não foram colocados ali, eles apareceram no decorrer das fotos, e eu percebi que a coisa começava a ficar cada vez mais rica, né? Que é um dos grandes baratos da fotografia, né? Porque sempre tu tem uma ideia, tu parte de um propósito, mas acontecem muitas coisas no caminho, né? Ou coisas que tu não imaginava. Às vezes nem sempre são coisas que dão certo e melhoram. E tem alguns momentos que acontecem coisas como essa que melhoram a tua fotografia, né? Maravilha. Saiu essa beleza aí. Muito legal. Vamos adiante. Vamos embora. Aqui. Porto Alegre. Porto Alegre, 2000 e... Agora vou me embaralhar, peraí. Tem um Fora Temer ali, não tem? Tem. 2000 Talvez eu tivesse aí no meio. É mesmo? É bem possível. Cara, eu não lembro exatamente qual era essa, mas eu estava na Zero Hora, eu já não era mais funcionário, eu saí da Zero Hora em 2015, mas eu fiz muitos freelances para eles, assim, depois disso. E eu cobri muito esses movimentos em 2018, foi isso? 2017, 2018. Entre 16 e 18. 16, agora eu até posso ver a data exata, desculpe, não vi a data exata dessa foto. Mas eu fiz muitos dessas caminhadas que aconteceram. E que eu coloquei essa foto, na verdade, para mostrar um pouco da questão do jornalismo mais hard, assim, de ter um news quente, né? Que é uma coisa que o jornalismo tem muito, né? Tem coisas que são como aquela foto anterior, que é uma pauta que tu tem um tempo, tu tem um tema, mas ela é uma pauta que não é do dia a dia, né? Não tem essa fervura que essa foto tem, que é uma outra coisa que o jornalismo tem, né? Na verdade, o que eu queria falar, assim, que no fotojornalismo, para quem não conhece, tu vivencia muitas coisas, né? Minha formação, minha vida toda foi dentro do fotojornalismo. O que acontece no fotojornalismo?
O fotojornalista, no geral, ele não tem uma editoria específica, né? Como os repórteres têm, né? Tu tem repórteres que são de economia, tem de esporte, tem de... O fotojornalista não. Tudo bem, tem fotógrafos que trabalham melhor numa área, geralmente são direcionados para aquela área. Mas mesmo esse cara que é mais direcionado para uma área, faz muito futebol, por exemplo, ele faz outras coisas também. Então, assim, muitas vezes do fotojornalismo tu sai de uma pauta que é um retrato de um artista e vai por um crime, né, por uma cena de crime, e daqui a pouco vai por um protesto, por um manifesto. Então, assim, o fotojornalismo tem essas nuances, e como eu acho que a fotografia no geral nos dá isso, mas o fotojornalismo tem isso de um jeito muito acelerado, porque tu tem essas nuances durante o dia. Durante o mesmo dia, tu pode fazer coisas completamente diferentes. Que é uma das coisas que eu sempre gostei no fotojornalismo, essa diversidade que acaba te dando também um olhar muito geral assim, sobre as coisas. Às vezes tu não vai tão profundo, né? Tu não consegue, como um cara que faz retrato e fica super foda no retrato. Não, o cara, um puta trabalho no retrato. O fotojornalista muitas vezes é mais genérico. Você sai melhor em umas coisas, sai melhor em outras, mas tu passeia por muitos lugares, assim. Então essa foto é um pouco um contraponto àquela outra, né? São momentos muito diferentes. Exatamente. Aquela outra tem aquele tempo estendido, né? Que ela pode ser feita... Exatamente. Né, num espaço de mais de 100 anos ali, aquela imagem poderia ser produzida quase igual. Né? E essa daí... tem um momento histórico. Né? O momento é tudo aqui, né? As pessoas vão olhar e vão saber que foi mais ou menos naquele ano, ou que nem tu, eu acho que eu podia estar ali, eu me lembro que naquele ano tinha protestos todas as noites em Porto Alegre, enfim, o momento histórico ele se torna mais forte, né? Sim. E nessa imagem, né, tem aqui é o viaduto da Borges ali, né? O viaduto da Borges. Em Porto Alegre, né? Tipo, tem essa simetria, né? Assim, esse ponto de fuga da imagem. Tu te colocasse aí e ficasse esperando vir a manifestação, ou tu estava acompanhando e foi num lance assim que saiu essa imagem? Eu estava acompanhando, mas é que assim, uma das coisas que tem o fotojornalismo também, só para a gente... esse ano foi um ano que eu fiz deu muitas manifestações, muitos protestos. Então, assim, tu vai fazendo uma noite, 2 noites, 3 noites. Na quinta noite, tu já começa a dizer, o que eu vou fazer, o que eu consigo fazer, porque as coisas também começam a ter uma certa repetição, né? E aí tu começa a buscar lugares, tu começa a buscar, bem, eles vão passar aqui na Borges, tem isso. E eu lembro que aquela noite, quando eles começaram a descer, eu digo, bem, eu vou tentar primeiro dar essa questão de identificação histórica, que lugar é esse, onde estamos, né? Não ser só um protesto, a gente vai mostrar exatamente onde a gente está. E ali, é muito bonito, né? É um lugar belíssimo e facilmente identificável, com essas linhas, com essas luzes, enfim. Então eu me coloquei para conseguir captar isso. A minha ideia era conseguir exatamente. E também tinha uma outra coisa que, assim como estava acontecendo em Porto Alegre, estava acontecendo no Brasil inteiro. Então, assim, eu tinha muitas imagens de manifestações o tempo todo. Então, era importante para mim e para a notícia situar esse momento, entende? Aqui é Porto Alegre, nessa noite, nesse lugar, enfim, ter isso como um registro forte. E tem essas coisas que eu te digo que vai fotografando e vão acontecendo, né? Naquele momento o cara levanta a bandeira bem no centro, tem as 2 linhas do viaduto, tem o cara no centro com a bandeira, tem a faixa na frente, tem as pessoas, enfim. Tem momentos que a fotografia acontece, né? E aí tu tem que estar pronto para fazer. A fotografia acontece na tua frente. A imagem, ela surge com mais força, né? O fotojornalismo tem muito isso. Tu vai fazendo coisa e em algum momento, tem uma imagem que é mais forte, que é aquela... Tanto essa foto como aquela foto anterior, aqui, elas foram capa da Zero Hora, por exemplo. Eu não coloquei elas aqui por isso, mas elas foram. Então tu vê que tu tem elementos de força que mostram coisas, agregam coisas e servem
para situar bem uma história específica naquele momento. Maravilha. Esse é outro tipo de trabalho que esse trabalho já é um trabalho meu mais recente. Eu tenho feito muito gastronomia depois que saí do jornal. Eu tenho trabalhado com alguns restaurantes e tal. Mas é um trabalho que é um elemento que tem muito do fotojornalismo também, né? A gente fazia muita receita, fazia muito gastronomia na Zero Hora, por exemplo, porque eles têm a Zero tem um caderno de gastronomia toda semana, então a gente sempre estava trabalhando com receitas, e é um outro lado da profissão, né? Uma coisa que se aproxima um pouco mais de um estilo e tal, de um controle de luz um pouco diverso, de uma organização. Tu tem mais elementos, tu tem mais domínio, né? Coisa que no fotojornalismo não acontece muito, porque as coisas vão acontecendo, né? E tu tem que captar o que está acontecendo. Aqui tu já começa a ter um pouco mais de domínio da situação, tu consegue montar a luz que tu quer, tu consegue dispor os elementos de uma forma que tu queira, então tem um pouco mais de previsão do teu trabalho, tem um pouco mais de um outro tipo de visão que tu não tem no fotojornalismo. Tu tem um pouco mais de controle, coisa que os fotógrafos de estúdio, fotógrafos de estilo, acabam tendo, né? Um fotógrafo de retrato, que faz dentro do estúdio, acaba tendo muito mais poder de decidir algumas coisas de antemão, né? Não ficar à mercê de um fato que está ocorrendo, que é uma das coisas que o jornalismo nos coloca, assim. Então, é um outro lado da fotografia, um outro lado que o jornalismo também acaba te dando, que é esse domínio de muitas coisas que tu tem que ter, né? Tanto dominar uma cena que está acontecendo na tua frente, quanto dominar uma luz, dominar uma organização, enfim. Tu que é um fotógrafo que trabalha bastante com estilo, deve ter muito domínio técnico, né, de luz e desse tipo de antevisão, de organizar, enfim. Eu já não sou um fotógrafo, eu aprendi muito sobre isso, mas eu era muito mais um fotógrafo da rua, de me colocar na captura de momentos que estavam acontecendo. E esse tipo de fotografia me mostra um outro lado, né? Me exige alguns outros domínios, né? Que é interessante também. Eu não sou um cara... hoje eu olho essa foto, porque é uma foto que eu gosto e tal, mas se eu olhar, ela tem algumas coisas, assim, eu tenho um pouco de toque, né? Então, assim, tem algumas coisas na composição que eu daria uma mexidinha hoje, né? Agora, engenheiro de obra pronta, né? Olhando ela depois, dizendo, pô, por que eu não botei esse prato um pouquinho para lá, isso aqui... Mas eu acho que é um pouco esse exercício, né? Quem é muito perfeccionista deve ter muito prazer em dominar isso, né? Mas tem um limite, tem uma hora, ainda mais quando é no meio do trabalho, assim, que deu, tu né? Tu tem que acabar, né? Tu tem que fazer, né? Tem que acabar. Mas ela tem essa luz que é linda, que é suave, mas ao mesmo tempo marca a textura, né? Aqui só tem um rebatedor, cara. Não tem luz artificial. A luz tem uma luz natural, e um rebatedor. A luz está vindo de trás, né? Está vindo de trás, e tem um rebatedor aqui nessa parte lateral desse prato que tem um tomate aqui à direita. Aqui. O rebatedor aqui só é a única coisa que tem. Eu estou fotografando de cima. Sim, sim. E tu tá com a câmera na mão aí? Eu tô com a câmera na mão. Não, tô com... Porque até não dava... Foi no restaurante, a gente não tinha como montar uma estrutura de tripé ali, era uma coisa muito de pressa, assim, não tinha muito... Sim. Não tinha aquele tempo necessário de porque às vezes tu monta um set e vai dispondo os pratos lá, né? Ali era vem prato, bota aqui, bota ali, então meio rápido, assim. Então eu nem montei um set, nem montei set de luz, tinha levado flash, tinha levado um raise. Acabei não montando porque a luz era bonita, era uma luz já meio da tarde pro final, assim. É um pátio do restaurante, então não era interna. A luz era bem bonita e eu só usei o rebatedor para dar um preenchimento aqui, onde tinha um pouquinho mais de sombra. E foi isso, assim. Sim. Acaba te virando, né? Claro. Acaba adaptando, assim. Mas mesmo quando a gente usa flash numa situação dessas, né, André? O que a gente tenta, em geral, é simular
uma luz A luz natural, uma luz de mais natural, janela, né? né? Então, se a Eu te gente já confesso tem que essa luz natural, maravilha, né? né? Eu prefiro, assim, até porque aí vem a escola e a formação da. Uhum. Não que o fotojornalista não use flash, usa, obviamente, muito, mas eu sempre usei muita luz natural, assim, em todo o meu trabalho. Sempre que possível, eu usava luz natural. E E eu confesso que eu tenho principalmente tem algumas fotografias de gastronomia, e aqui não vai nenhuma crítica, porque eu não sou um cara técnico e tal, mas tem muita foto de restaurantes que é aquela foto de um flash muito marcado, sabe? Sabe Uhum. aquela foto tradicional de cardápio, assim? Beleza, eu sei que tem que mostrar um produto ali e tal, mas eu, como fotografia, eu tenho uma certa. Ela não me atrai. Sempre Uhum. me atrai essa coisa um pouco mais natural, isso que tu disseste, né? Mesmo com flash, eu tento trazer uma luz mais próxima possível do que é a luz natural. E é apetitoso, né, André? A gente olha e tem vontade de comer. Então, Dá vontade de comer, né? né? E essa é a função que tem que ter mesmo, né? A Uma foto de foto que vem gastronomia, do né? alimento. Exato. Beleza. Vamos adiante. Essa é a Copa do Mundo da Alemanha, em 2006. Eu fiz cobri duas Copas do Mundo pela Zero, né? A do Brasil, Legal. obviamente, que a gente fez, andou pelo Brasil para fotografar, e essa da Alemanha em 2006. Né? Uhum. Essas duas fotos, elas são dois momentos. Sim. E os dois momentos ainda foi até. Eu não tinha pensado nisso, mas agora que eu me dei conta. São dois momentos pré-Copa, na verdade. Isso aqui é um Uhum. jogo porque a gente foi para. Antes de fazer a Copa, a gente fez a pré na Suíça, né? Isso aqui é um jogo, o primeiro jogo teste, na época, até pré-jogo Copa, que o Brasil fez. Na Suíça ainda, o gol do Kaká, o primeiro gol do Brasil nessa temporada. E é o momento máximo, né, do futebol, que é o gol, que é a comemoração, que é a vibração, enfim. Então eu só coloquei como uma lembrança desse momento, que é um momento muito especial, assim, na carreira da gente, quando tu consegue fazer uma Copa do Mundo, que tu vai para fora, enfim. Eu fiz para toda a agência RBS, enfim, é um momento de muita responsabilidade, de muita tensão, de muita felicidade, de muita dificuldade técnica, de muita ansiedade, mas de muito prazer, assim, né? Futebol é uma coisa bastante difícil, bastante esporte no geral, uma coisa que exige um olhar muito treino, né? Quanto mais tu fotografa futebol, quanto mais tu conhece características dos jogadores, quanto mais tu conhece o jogo, mais tu antevê. Quando tu vê pela câmera, pelo visor, uma cena acontecendo, tu já perdeu a foto, né? É um pouco um jogo de antevisão, né? Uhum. Tu tem que clicar para obter aquele momento. Se o momento aconteceu e tu tá vendo ele, no geral, ele já está em processo, ele já está passando, né? Ele já aconteceu. Às vezes ele é interessante ainda, ele continua acontecendo, mas um momento como uma comemoração, ela acontece em vários frames, né? Uhum. Mas quanto mais tu conhece do jogo, quanto mais tu conhece das características de um jogador, quanto mais tu fotografa, quanto mais tu conhece as lentes, e tu fotografa com lentes grandes, né? 300, 400, 600, dependendo mais domínio tu acaba tendo. Então é um pouco para lembrar disso, assim, que é um momento bem especial da carreira, assim, ter feito essas Copas. Tu que E eu coloquei. fotografou tanta coisa, André, futebol é o que tu mais gosta de fotografar dentro do fotojornalismo? Não, Não? não é. Não, eu sempre gostei muito de fazer retrato, sempre gostei muito de trabalhar com gente, assim. Uhum. Gente no sentido assim, fazer retrato, contar história, matérias um pouco mais humanas, sempre é a coisa que eu mais gostava de fazer, sempre gostei Tá. de fazer isso. Futebol esporte é um tesão por esse risco, esse nervosismo, esse domínio muito extremo que tu tem que ter, assim. E eu vou te dizer que eu não era nem o cara mais foda para fazer, assim. Claro que quando me chamaram, eu soube um ano antes que eu iria para a Alemanha, por exemplo, eu Uhum. passei a treinar e fotografar futebol o tempo inteiro, inclusive quando eu estava de folga nos meus fins de semana. Em vez de folgar,
eu ia para o campo, não como fotógrafo, o que era melhor ainda, né? Uhum. Tinha os fotógrafos iam cobrir o jogo e eu ia junto para exercitar, porque eu achava que eu tinha que ter esse domínio muito maior. Então eu fotografava futebol todo fim de semana. O fim de semana que eu estava trabalhando, nossa escala de trabalho era um fim de semana de folga, outro de trabalho. Então no que eu estava trabalhando eu ia fotografar futebol, no que eu estava de folga eu ia fotografar futebol, com muito mais solto, mas sem ter que ter o resultado, né? Sem ter que transmitir, sem ter que ter a responsabilidade daquele jogo na mão, mas ia como treino. Então eu treinei muito assim para ir. Então é isso. Eu coloquei esses momentos como um exemplo de um momento muito especial assim. Essa foto é uma foto de um jogo treino e a outra foto é de um treino na Suíça também, em Vegas, onde algumas torcedoras invadiram o gramado para abraçar o Ronaldinho Gaúcho, foram para baixo dos tapetes com o Ronaldinho e foram levados para fora pelos zelosos policiais suíços. Uma grande confusão. São esses momentos que não estão no teu tu não sabe que isso vai acontecer, então são coisas que acontecem muito rapidamente, isso acontece em alguns segundos, né? A mulher está correndo, abraçar o Ronaldinho, vem o policial tirar ela, e tu acaba tendo que fazer isso muito rapidamente, né? Mas isso também foi uma outra cena que foi capa de Zero Hora, enfim, fotos que rodam, né? Foram capa de vários jornais do mundo, não feitas por mim somente, enfim, tinha fotógrafos do mundo inteiro cobrindo, então são fotos que acabam se tornando a foto do dia, né? Mais do que o treino, o que acaba chamando a atenção é esse momento, né? Mas é isso, se tu tá um pouco desatento, né? Se tu parou para tomar uma água, sei lá, qualquer coisa que aconteça, às vezes tu acaba perdendo pelo menos toda a história, porque aqui tu tem, e eu tenho uma sequência bem maior do que essa, né? Aqui um caleidoscópiozinho com 4 fotos, mas tinha as meninas fora gritando para eles, e tu tem na primeira foto lá o Ronaldinho, né, bobalhão, acenando para elas, não sei o quê, dando voz a elas. Aí a segunda foto ela já entrou correndo, já abraçou ele. A terceira foto eles estão debaixo ali do tapetinho. Na quarta foto o guarda já está tirando, os guardas estão tirando elas ali. Eram 2 mulheres, enfim, em 2 momentos. E é um pouco isso, né? O jornalismo te dá essas coisas de graça, assim, né? E tu tem que estar atento para captar, né? Claro. São coisas boas que o jornalismo te dá, assim. Sim. Isso aí é a notícia, né? Passa a ser notícia. Não... Acabou sendo mais do que o treino. Claro que todas as... Eu não vou lembrar agora que era o grande assunto do dia no treino, se era quem entra, quem não entra, aquelas coisas iniciais, né? Fulano tá bem, fulano... Nesse dia, acabou sendo o assunto, né? Assim, pelo menos como imagem, foi o assunto do dia, né? Sim, e é assunto, né, André, assim, porque tem a imagem, né? Eu vejo, assim, cada vez mais com essa onipresença de câmera, né? Tem coisas que antes não seriam nem comentadas, mas como tem a imagem, né? A imagem faz aquilo ser notícia, né? Porque passa a ter interesse, a gente consegue ver ali o que aconteceu, então, nesse caso, é porque tem as fotos que é notícia, senão... E era 2006, né? Hoje a gente faz uma competição cruel, né? Certamente, se fosse hoje, celular, tu teria essas imagens de diversos ângulos, tudo bem. Algumas com celular, muito longe. Aí eu tava com uma 300, eu acho. Uma lente de 300 milímetros. Mas teria essa imagem, teria vários vídeos, teria diversos ângulos, todas não tinha tanto torcedor assim, porque era um pouco restrito, mas tinha torcida assistindo, teria essas imagens de uma forma muito maiores, né? A competição seria muito mais cruel, né? O lance, a possibilidade de tu levar um toco de alguém seria maior, né? Tu não faz e aí um torcedor... Acontece às vezes, né? Não num caso desse, mas acontece hoje em dia, né? De alguém estar na rua e captar uma imagem que tu não tinha um fotógrafo por ali, enfim, e é isso.
Hoje em dia a notícia ela vem de diversos lados, né? Que é uma outra questão dos dias de hoje, né? Sim, às vezes incentivado pelo próprio veículo, né, de comunicação. Muitas vezes incentivado pelo próprio veículo. E eu acho que, assim, a gente discutia muito isso quando começou na época do jornal, assim. Alguns fotógrafos viam isso muito como um inimigo, né? Assim, não um inimigo, mas era uma coisa, uma certa ameaça ao próprio trabalho, enfim. Mas não tem não tem como ser diferente hoje. Assim, tá na mão de todo mundo, velho, sabe? É isso. Acho que os profissionais ainda continuam sendo os caras que têm mais condições, por estarem mais habilitados a fazer, mas a gente não pode negar que as imagens elas estão nas mãos de todos nós. De todos nós. Quem tem um celular hoje, quem tem uma câmera qualquer, a possibilidade de tu captar e conseguir transmitir isso com muita rapidez é muito grande. A gente chegou a um momento, eu lembro que talvez seja interessante falar, quando eu estava editando já no diário, que acontecia muito assim, aconteceu um incêndio, não sei o quê, manda foto, aquela coisa toda, corre, manda foto. Às vezes tu estava mandando alguém, velho, e tu já recebia uma foto de um leitor que estava no lugar e fez Tudo bem, podia não ser a melhor foto do mundo, podia não ser com o equipamento mais adequado, com o melhor tamanho, mas tu já tinha uma imagem. Sim. E o teu fotógrafo estava recém indo para o local. Isso é cada vez mais e vai ser cada vez mais. Não dá para brigar com isso, sabe? E eu dizia para a galera, não vamos brigar com isso. Vamos fazer o nosso melhor, vamos fazer o que a gente pode, vamos avançar, vamos aproveitar que está todo mundo fazendo tudo e vamos fazer o que a gente faz de uma maneira muito melhor. Vamos mostrar que a gente sabe fazer isso. Sim. Agora, as coisas assim do dia a dia, da rua, elas vão ser cada vez mais sendo feitas por todas as pessoas. E hoje eu já não vejo nem isso como algo tão negativo assim. Na época preocupava um pouco, a gente tinha muita discussão assim, de que formas a gente ia lidar, que formas a gente ia conseguir ser mais ágil. Mas é uma luta meio cruel, assim, né? Sim. Tu não consegue ter gente em todos os lugares e ao mesmo tempo tu tem alguém com um celular em todos os lugares. Claro. É uma briga que a gente não ganha, assim, muito fácil. Sim. Mas beleza. Daqui a pouco, de qualquer jeito, eu acho que é a próxima. Não, acho que tem mais uma ainda. Depois a gente vai entrar nas tuas fotografias com o celular, né? As tuas mobigrafias. Daí tu inverte o jogo, né? Tu é o cara que pegou a ferramenta deles e aí daí tá fazendo aqui o teu site, então, né? Tem todas as, né? Separado pelos assuntos e tal. E aqui na mobigrafia tem uns trabalhos muito legais, todos feitos com celular, né, André? Todos feitos com celular. Tem a maioria deles... Tem coisa aqui de exposição, né? Tem. O que eu queria te ouvir era sobre isso mesmo, esse trabalho que tu está desenvolvendo em fotografia de celular, né? Porque eu acho super interessante, eu acho que é mesmo... Né, tu tá indo para... Quantas vezes a gente já não mostrou uma foto legal e as pessoas disseram, que tem uma baita câmera, né, com esse baita equipamento, e faz isso aí. E tu tá fazendo o contrário, tu tá indo pro equipamento que todo mundo tem, né, e mostrando como, na verdade, é o olhar, é a prática, é a experiência de tanto tempo de fotografia que te leva a produzir essas imagens aí. Então... eu acho que esse é o grande barato, né? Eu conversava com isso muito com a galera, assim, a gente conversava muito com os fotógrafos, porque, assim, eu comecei bem cedo com a fotografia de celular, né? Eu lembro que em 2010, sei lá, não vou saber a data exata, mas agora, eu comprei na época era um Nokia N95, e ele tinha uma câmera que gerava um arquivo pequeno e tal, mas eu fiquei muito encantado, assim. Como eu morava em Novo Hamburgo, ia para Porto Alegre todos os dias, que eu comecei a fazer, assim. E a minha fotografia de celular, se tu olhar os trabalhos, ela tem uma pegada muito específica, ela é uma fotografia de street, ela é uma fotografia de rua, assim. Sim. Por quê? Porque eu comecei a fazer o meu caminho. Todo dia eu ia a Porto Alegre, muitas vezes eu ia... não ia, na época não tinha trem, mas eu ia de
ia direto, ia de carro, enfim. Aí eu fazia o caminho. Eu tinha uma câmera na mão e como eu não andava sempre, porque isso é uma das coisas que primeiro me chamou a atenção, assim. No início, lá nos meus anos que eu estava no NH, no início da Zero Hora, eu era um fotógrafo, muitos fotógrafos não saíam para a rua, nem para ir para o bar, sem o equipamento fotográfico. Era uma coisa meio louca, assim, né? Tu sempre estava com uma bolsa de... Se tu encontrava fotógrafo, tu sabia que era fotógrafo porque ele estava com aquela bolsa de equipamento. Era um troço meio tradição, que era aquela coisa... Cada um brincava assim, se tu estiver na rua sem equipamento e desce um disco voador na tua frente, tu faz o quê? Né? Acontece não sei o que na tua frente, tu é um fotojornalista, tu trabalha no jornal, acontece um grande incêndio, um grande fato, tu faz o quê? Tu não é um repórter, tudo bem, tu pode narrar, tu pode fazer um texto, mas a tua missão é fotografar, assim, né? Tu gosta disso. Como é que tu resolve isso se tu estiver sem equipamento? Então a gente andava, eu era mais novo, enfim, né, com 20 e poucos anos, eu andava sempre com equipamento, sempre. Claro, daí chega um momento também, o mundo começa a ficar mais perigoso, tu começa a ficar com mais receio de sair com o equipamento na rua, já não sai com o teu equipamento, às vezes, né? Não vou ter meu equipamento nessa roubada. Enfim, começam umas coisas assim, né? Tu começa a reter um pouco o equipamento e tu também começa a cansar um pouco, né? De estar sempre com o equipamento. Mas tu sempre tem esse medo, né? Assim, de que eu tinha, de que ia acontecer alguma coisa e eu não ia ter equipamento. O celular resolveu isso para mim. Tudo bem, não naquele momento com a mesma qualidade, eu sabia que eu não ia conseguir fazer, não ia ter lentes, eu não ia ter o mesmo arquivo, mas se um disco voador descesse na minha frente, eu ia ter uma foto. Então isso assim me deu uma tranquilidade com relação a isso. Eu comecei a fazer fotos diariamente com o celular, isso também me deu um domínio daquele instrumental, né? Porque é um pouco diferente, né? Tu tem um tipo de lente específico, tu tem uma forma de empunhadura diferente, e tu tem uma inserção no local diferente. Isso foi uma outra coisa que me agradou. Porque muitos anos de fotojornalismo, muitos anos de fotografia na rua, tu sempre chega nesses lugares sendo fotógrafo. Porque, enfim, tu chega com uma câmera grande, com flash, com uma lente grande, tu chega sendo um fotógrafo. E tu, por mais discreto que tu seja, por mais que tu treine isso, alguma interferência há no ambiente, né? Na maioria das vezes, assim. Chegou o fotógrafo, o cara que é mais ligado, ele já muda um pouco o jeito dele de ser, né? Então, assim, tu sempre chega com essa carga, né? Com o celular, essa carga ela desapareceu ou diminuiu muito. Porque as pessoas no início, principalmente, não estavam muito ligadas que tu estava fotografando, o que tu estava fazendo, ou ninguém dava muita bola mesmo, porque, enfim, era mais uma pessoa com o celular na mão fotografando. Então, o celular me devolveu uma certa invisibilidade, que também me agradou. Então, tinha essas coisas. Eu sempre tinha uma câmera na mão, uma qualidade nem sempre tão boa, mas tinha, e tinha uma invisibilidade para entrar em lugares que talvez eu tivesse um ruído maior se tivesse... Talvez não, certamente eu teria um ruído maior se eu tivesse com equipamento. Então, o celular, eu me apaixonei por isso. E comecei a fotografar muito com o celular, não profissionalmente, na rua, as coisas que eu fazia. E a gente tinha uma discussão louca, porque eu era muito zoado por uma galera lá dentro do jornal, no início, assim, que o pessoal era muito refratário, assim, dizia, ih, lá vem ele com aquelas fotos, ih, olha as fotos de celular, ih, porque a fotografia, ao mesmo tempo que ela te dava esse poder, e isso eu tentava dizer para eles, te dá o poder de ser fotógrafo o tempo inteiro, para algumas pessoas aquilo te tirava o poder de ser fotógrafo, entende? Tu deixava de ser um fotógrafo e era uma pessoa com o celular na mão. E aí alguns fotógrafos se ressentiam um pouco disso. E eu dizia, gente, mas esse é o barato. Tu não deixa de ser o fotógrafo que tu é, tu não deixa de ter o olhar que tu tem, tu não deixa de ter a bagagem que tu tem, tu não deixa de olhar o mundo do jeito que tu olha. Tu só tá com uma outra câmera na mão, só tá com outro instrumento na mão. Tu só não tá mais com a tua capa, tua roupa de fotógrafo. Tu tá um pouco mais humano, mais normal. E isso te dá algumas vantagens. Então eu me aproveitei no bom sentido disso, né? Essa invisibilidade, conseguir andar muito mais escondido na rua. E aí comecei a acompanhar muitos fotógrafos no mundo inteiro que faziam esse movimento. Fotógrafos profissionais que capturavam coisas no seu dia a dia com o celular.
E eu fui, assim, desde o primeiro momento, desde a primeira hora para mim, pelo menos que se apresentou para mim, um entusiasta disso. E aí acabei tendo certo reconhecimento, assim, porque enquanto algumas pessoas, alguns fotógrafos lutavam contra, dizendo que... E aqui não vai uma crítica, porque eu acho que é uma questão de percepção das coisas, entende? Eu entendo, assim, que até era a mesma questão que a gente estava falando antes da notícia que chega antes com a foto de celular de uma pessoa qualquer. É o mesmo medo, o mesmo receio da perda da função, da perda do papel. E ela existe em certo grau. Não vamos ser ingênuos e não dizer que em algum grau há uma diminuição do número de fotógrafos, da possibilidade de outras pessoas fazer. Existe isso também, mas não vamos entrar nessa. Mas para mim o que me interessava com o celular é que tu ganhava um outro papel. Não que tu perdia um papel. Tu ganhava um outro papel fazendo isso. Então o que eu comecei a fazer? A fotografar, colocar dentro das minhas redes, até o momento que o jornal começou a absorver algumas coisas. Teve um inverno que foi muito, muito ventoso, que não é incomum, né? E o que aconteceu, assim? Eu comecei a notar quando eu ia trabalhar e descia, eu ia de Central, no direto, descia no centro, e quando eu passava ali pelo mercado, naquela zona, eu comecei a ver um monte de guarda-chuva, sombrinha, jogados no chão, assim, as pessoas, porque era muito vento, o vento dobrava, os guarda-chuvas estragavam, e as pessoas botavam lixo, jogavam no chão, um troço assim. E aquilo começou a ser recorrente. O que eu comecei a fazer, assim? Comecei a fazer um ensaio de guarda-chuvas no chão, com o celular, uma bobagem, que acabou virando uma contracapa de 0 hora. Ou seja, até nisso, em algum momento, o jornal começou a observar, porque não deixava de ser um olhar de um fotojornalista, observando uma coisa da cidade. Não era uma grande notícia, mas era um dado. Ou seja, está ventando. O que tinha ali? É uma época de muito vento. As pessoas estão perdendo os seus guarda-chuvas. As pessoas estão jogando fora os seus guarda-chuvas. E a cidade estava em certo... Cara, eu fotografava 3, 4 guarda-chuva pelo caminho, assim, sempre, todos os dias. E acabei fazendo esse ensaio. Então é uma coisa que talvez ela não surgisse como pauta de dentro do jornal, uma pauta, né? Não, talvez até surgisse, alguém dissesse, está cheio de guarda-chuva na cidade, e a gente mandasse um fotógrafo registrar, pedisse para um fotógrafo registrar. Mas não, ela surgiu de uma observação de alguém que estava com o celular e via no seu caminho. E aí tentava fazer a melhor foto possível daquele guarda-chuva naquele local, ambientando, enfim, e acabou dando um ensaio. Tu vê, então, essas coisas começaram a conversar um pouco também, entende? Eu comecei a utilizar um pouquinho no meu trabalho. E tudo isso foi fazendo eu cada vez ter uma certa relevância com o domínio desse tipo de fotografia. Que para mim, eu sempre digo isso, como fotografia, como olhar, não tem nenhuma diferença da fotografia feita por câmera. Ah, André, mas na câmera tu tem muito mais recursos. Óbvio, o celular ele tem limites. Ele tem restrições, ele tem uma lente específica. Tu não vai fazer futebol que tu faz com uma lente de 400 mm com o celular. Tu não vai fazer um retrato que te exige certas coisas com o celular. Dá para fazer bons retratos com o celular. Mas, enfim, ele tem uma especificidade. Essa câmera ela é específica para algumas coisas. Então, assim, tu tem que saber o que dá para fazer, como dá para fazer e te aproveitar dessa ferramenta. É uma câmera a mais que tu tem. E eu digo também, sempre dizia para os guris, o grande barato da nossa, e hoje cada vez da nossa época, assim, de estar vivendo esse momento, como fotógrafos, é que, resguardadas todas as questões econômicas, né? Mas a gente tem à mão desde uma câmera de filme, a uma 6.7, a uma câmera digital, a um back não sei o quê, a um celular. A gente tem muitas coisas e a gente pode, se tu conseguir acessar financeiramente, conseguir emprestar, enfim, tu tem acesso a uma série de tipos de câmeras diferentes e tu pode adaptar a diferentes trabalhos, a diferentes formas de trabalho. Ah, esse trabalho tem a cara de celular. Eu não faço tudo com celular, mas rua, quando eu faço, 95% é celular, quando eu estou fazendo rua. Porque eu não tô boa parte das vezes eu não estou com a minha câmera, boa parte das vezes eu já me ajustei, eu sei o que eu quero com o celular, eu sei que eu consigo fazer as coisas que eu quero com o celular. Então eu comecei a dominar isso. E aí, por exemplo, surgiu esse material que a gente está vendo aí, é uma exposição que eu fiz na Galeria Hipotética em 2014,
2015, desculpe. E é toda feita de celular. Foi a minha primeira exposição de celular. As imagens, elas não têm um mega tamanho, elas são imagens 20 por 30, mas são imagens captadas em Porto Alegre, pelas minhas andanças na cidade. Algumas coisas também tinha praia, enfim, mas eram registros. Ela não é um ensaio fechado, ela não tem um tema único, mas eram andanças por onde eu ia com o meu celular. Tem praia aí, tem rio, tem várias coisas também, na verdade. E era isso, eu me aproveitava do fato de ser quase invisível para essas pessoas, porque eu estava com o celular, eu usava um artifício que eu uso de vez em quando para fotografar no meio que é colocar o fone de ouvido e fazer de conta que eu estou ouvindo uma música e ficar com o celular, ou ficar falando como se eu estivesse no celular e registrando, né? Como se estivesse conversando no celular e registrando as coisas que eu encontro pela frente, enfim. Essas fotos foram todas feitas assim. Enfim, esse tipo de coisa que o celular me dava com prazer, assim. Essa que era uma, tipo assim, vou fazer uma série de pessoas caminhando aqui na volta, em contraluz, que era uma coisa que era um pouco difícil com o celular. Então, eu me colocava alguns objetivos e começava também a exercitar. Nem sempre dava bom, nem sempre chegava onde eu queria, mas em muitos momentos chegava muito próximo do que eu estava pensando. Acabei reunindo esse material nessa exposição. Enfim, então, o que eu estava falando, consegui fazer uma exposição, consegui depois participar de outras exposições, consegui fazer um trabalho dentro do Festifoto Poa, que foi uma curadoria. A gente fez uma espécie de um curso, um workshop de um dia na Redenção, onde pela manhã eu conversava sobre as questões de domínio da câmera no celular, de tarde a gente saía para fotografar junto, e a gente acabou fazendo, não foi uma exposição, mas foi uma mostra em audiovisual, né, dentro do festival, com o trabalho de quem participou. Aí eu participei de livros, aí eu fiz uma curadoria para essa mesma galeria, chamei fotógrafos, dei um tema para a gente fazer uma exposição. Então, participei de prêmios fora do Brasil, participei de revista. Então, esse trabalho começou a ter uma certa relevância, saiu de um senso um pouco comum, que era esse registro banal do dia a dia, e começou, para mim, a ter uma relevância, não digo profissional, até profissional, mas uma relevância como trabalho mesmo, sabe? Sim. Eu comecei a olhar para ele não mais como uma coisa que eu fazia como registro, mas como algo que eu registrava tendo um objetivo final, que era ou fazer uma exposição, ou participar de um ensaio que estava com uma chamada aberta, ou participar de algum livro. Enfim, e eu ainda faço isso muito. Hoje em dia, para quem fotografa ou para quem quer fotografar com festival, além de ter festivais específicos de fotografia mobile, quase todos os grandes festivais têm categorias mobile. Já. Eu dou graças a Deus que cada vez mais a alfabetização visual ela é maior. Cada vez mais tem gente manjando de imagem. Cada vez mais tem gente se ligando. Porque, inclusive, as pessoas que se ligam nisso começam também a dar mais valor ao nosso trabalho. Sabe? Porque o fotógrafo, quando ele fotografa com o seu olhar, utilizando esse equipamento, ele dá um outro valor a isso. Que é percebido. A gente pode até... Assim, tem muito mais gente fotografando. Eu sou mais um no meio da multidão. Mas eu tenho algum ferramental eu tenho para me destacar. Tu tem para te destacar. Então, eu acho que a gente tem que ocupar esses espaços e não ficar brigando com isso, entende? Nem todo mundo precisa fotografar com o celular. Mas não tem por que, em algum momento, a gente não se utilizar disso. Né? Acho que esse é o barato da fotografia com o celular. Sim. E além disso, assim, para quem pretende fotografar, tem alguns telefones que não têm nativamente esses controles, mas tem muitos apps, tem muitos aplicativos que executam isso, que tu fotografa escolhendo abertura, velocidade, o ISO, né, teoricamente, né, não vai se aplicar, mas tu muda o ISO, teoricamente ele vai te dando uma mudança de luz. Tu tem aplicativos para fotografar com velocidade baixa, né? Fotografar à noite. Tu tem aplicativos diversos e cada vez a gente vai ter mais coisas. Então, eu não tenho eu tenho um iPhone, mas meu iPhone é um iPhone 7S, enfim, não é
a Apple hoje está lançando o iPhone 12, ou seja, estou hiper ultrapassado. Mas para mim isso nunca foi o mais importante, assim, nunca foi o importante, sabe? Eu não fico ligado nessa questão. Eu preciso de um iPhone último. Claro, eu sei que o último iPhone vai facilitar muito a minha vida. E o momento que eu puder ter um, eu vou ter, mas não é uma pira que eu tenho com relação ao último equipamento, assim como eu tinha com o equipamento fotográfico. Né? Lançava uma câmera nova, tu ficava, putz, eu quero aquela câmera, assim, ficava mais ligado. Né? Tu não precisa ter o último aparelho para fazer com o celular. Se tiver um bom celular já, com alguns bons aplicativos, tu consegue fazer muita coisa dentro desse tipo de fotografia. Diz aí uns 3 aplicativos, André, que tu considera os melhores para fotografia de celular. Cara, assim, eu fotografo muito com a câmera, porque tem alguns aplicativos que são muito bons, mas quando tu passa por eles acabam tendo um prejuízo do arquivo. Tá? Acabam diminuindo um pouco o arquivo, tu acaba perdendo tamanho e tal. Então eu gosto muito de fotografar com a câmera nativa do iPhone. Muito com a câmera nativa. Mas eu fotografo também com o Lightroom. Para quem não sabe, tanto o Lightroom quanto o Photoshop, eles têm aplicativos muito bons para celular. Não são a mesma coisa que são para desktop, obviamente, não tem como transferir, mas eles já são muito bons, principalmente o Lightroom. Tu consegue fotografar com eles, inclusive em RAW, através dele, e tem quase todos os comandos que tu tem no desktop. Vai ser mais difícil de trabalhar, porque, enfim, tela reduzida, tu tem que ter um pouco mais de domínio no dedo, né? Diferente, mas tu consegue fazer muita coisa com o aplicativo. Então, assim, Lightroom é um aplicativo que eu baixaria, muito fácil. O Visco, que não é um aplicativo muito para fotografar, mas é para tratamento, ele é muito bom para tratar. Fotos, ele tem muitos filtros para quem gosta de trabalhar com filtro, mas não são esses filtros tipo o filtro do Instagram. Eu não gosto dos filtros do Instagram, por exemplo. Eu gosto de trabalhar com eles. Acho que eles são muito comuns, assim, tudo fica com a cara muito igual, né? Justamente porque eles estão disponíveis para todo mundo que tem a plataforma. Então, o Visco tem arquivo, tu pode mexer e fazer os teus filtros, né? Tu faz um ajuste que tu quer, tu gostou daquele ajuste, tu salva e trabalha com ele nas tuas fotos que são daquele tema recorrente, por exemplo. Quero fotografar a rua com temas, com uma cor assim, assim, assim. Tu faz aquele filtro, fotografa, obviamente, com o mesmo tipo, que não adianta tu fotografar com uma luz muito diferente, porque tu vai ter um resultado diferente. O filtro não salva isso, então faz um filtro específico para um tipo de luz específica, fotografa sempre com uma luz parecida com aquela, fotografo sempre no final da tarde, e aí eu uso esse filtro específico e tenho um resultado específico. Então, o Visco. E um que é maravilhoso, assim, tanto o Lightroom quanto o Visco, eles são gratuitos, mas tu tem versões coisas pagas, que tu tem aí mais filtros e mais, enfim, mais coisas, mas tem um aplicativo que é totalmente gratuito, que é maravilhoso para tratar, não é para fotografar, que é o Snapseed. O Snapseed, para mim, é o melhor laboratório que tu tem, assim. Ele é do Google, ele é completamente gratuito e ele tem muita coisa. Ele tem controles muito finos, tu pode editar fotos com RAW, pode fotografar. Eu faço isso algumas vezes em trabalhos muito rápidos, que é fotografar. Estou fotografando com o RAW com a minha câmera, num trabalho específico, mas o cliente quer 3 fotos já para botar na internet. Passo para o celular, trato com o Snapseed, porque ele aceita o meu RAW ali, faz um JPEG legal para a internet, não digo que seja até já fiz publicação com ele consegue fazer, mas para a internet dá e sobra, e tu manda para o teu cliente em 5 minutos, cara. 10 minutos, enfim, tempo. Então, assim, o Snapseed eu recomendo muito, assim, eu recomendaria muito esses 3 para começar, assim, o Lightroom, o Visco, que é VSCO, e o Snapseed. E tem muitos outros, cara. Eu trabalho muito com o Epistabetic, que é um pouquinho mais complexo, assim, porque ele também tem versões gratuitas e versões pagas, mas ele trabalha com um troço que eu acho muito legal, assim, ele trabalha com a ideia de filmes específicos
lentes específicas. Cada filme tem um tipo de... Então, tu tem lá... Se tu comprar, mas tu não tem nativo 15 filmes e 15 lentes. Cada filme que tu usar com uma lente diferente, tu tem um resultado diferente, né? Um filme e uma lente, eles dão um resultado um pouquinho diferente. Um filme e uma lente, esse mesmo filme com outra lente, enfim. Então, tu tem muitos jogos para fazer e eu gosto muito disso, assim. Então, tem trabalhos que eu escolho fazer. Esse trabalho que eu tenho no metrô, que é o trabalho preto e branco que tem, eu faço ele todo com o Ipstamet, porque eu criei ali um combo, eles chamam de combo, que é um filme e uma lente específicas que me dão um resultado específico. Sim. E aí, sempre que eu estou na mesma luz, eu fotografo com aquele, e eu tenho um resultado que é muito igual, muito parecido, né? Então, tu cria um padrão. Tu cria um padrão para ensaios específicos. Então, até isso tu pode fazer no celular. Tu não precisa fotografar e usar o filtro do Instagram e ficar igual a todo mundo. Não. E aqui eu estou falando de alguns aplicativos, cara. Tem centenas de aplicativos. Se tu voltar lá para uma biografia, para o geral... vamos ver. Os outros ensaios, na verdade, eles são um pouco derivativos, assim. São ensaios que eu acabei separando mais a posteriori do que fazendo como ensaios diferentes. Eles são todos trabalhos realizados no metrô. O primeiro é um pouco mais cor, ele tem um pouco mais... na verdade, ele começa no metrô... Ele começa no metrô e depois ele se espalha um pouco, aí já não é metrô, mas enfim, a ideia de todos eles é trabalhar essa questão de luz e sombra. Sim. Porque uma das coisas que eu comecei a fazer no celular foi justamente isso, fotografar como se eu estivesse com uma câmera, né? E me colocar coisas que me dessem trabalho, né? Não foi facilitar, foi dificultar, né? Criar problema. O que eu comecei a fazer? Comecei a fazer uma medição de luz pontual, assim como tem nas câmeras fotográficas, né? Uma medição de luz, medições de luz diferentes, né? Matricial, que é uma medição de luz mais geral tem um estilo nas câmeras que é o pontual, onde tu mede a luz num determinado ponto. Tem alguns aplicativos. Aqui, agora uma pergunta de leigo interessado. Isso é qualquer câmera ou depende do aplicativo que tu está usando? Depende do celular, tem algumas câmeras de celular que já fazem isso e tem alguns aplicativos que fazem isso. Se tu colocar o dedo na tela, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma medição de luz naquele lugar. Tu pode trancar aquela luz, né? Fazer o bloqueio de AE normal, como se faria numa câmera. Tu pode, e aí pode bloquear o foco também. Quase todas fazem isso, nativamente. Né? Pressiona a tela, e aí vai aparecer a IAF, normalmente. Aí tu move o foco para um lugar, tu move a exposição. Geralmente no iPhone o foco é um quadradinho e a exposição é um círculo, né? Cada telefone deve ser diferente, não saberia te dizer agora. Mas, enfim, tu tem como fazer uma medição. Então, o que eu comecei a fazer? Fui fazer uma medição nas luzes altas. Porque eu queria trabalhar com muito contraste. Né? A primeira coisa, eu queria trabalhar com preto e branco, ou mesmo quando fosse na cor, ter esse contraste bem forte. Assim. Então, eu comecei a fazer um trabalho e comecei a gostar do resultado, assim, a encontrar a forma de fazer. E aí encontrei no Ipstamet, que é isso que eu disse, eu criei um filme e uma lente que me reforçavam isso, me davam pretos e brancos ou luz alta, luz baixa muito fortes. E aí comecei a trabalhar, fotografar com eles. E aí esse trabalho todo ele é um exercício primeiro, de luz, igual ao trabalho de fotógrafo, que é perceber aonde está entrando uma luz. Eu nunca trabalho com uma luz chapada do meio-dia, eu sempre trabalho início da manhã, final de tarde, e tu perceber nuances de luz da cidade. Essa é a primeira coisa, não é gente passando, é assim, perceber onde é que tem luz e sombra, tá? Onde tu tem alguns nuances de luz e sombra que tu pode fazer esse registro. E a partir daí desenvolver, como tu esperava na foto
a fotografia normal, e tu esperar que a cena aconteça, que as pessoas passem, que o momento decisivo do Bresson, guardadas as proporções, mas enfim, que em algum momento a cena fique rica, fique bonita visualmente. Então aqui, esse lugar aqui, que é perto, o anterior, aqui é perto do metrô ali, do mercado público. Esse lugar eu acho muito louco as luzes que entram ali. Ele tem uma luz aqui, a Mauá está aqui, que é uma avenida grande em Porto Alegre, para quem não conhece, a Mauá passa aqui e tem essa luz que entra. Eu muitas vezes, se eu estou em Porto Alegre de bobeira, final da tarde, às vezes eu vou pegar o trem, estou por ali, eu vou para lá, porque eu sei que cada dia a luz está batendo de um jeito diferente. Tem dias que eu não consigo nada, tem dias que eu consigo que aquele cara ali passe ali e tem um registro que eu gosto. Tem outro dia que eu faço uma foto do outro lado. Enfim, o que sempre me interessa nesse trabalho específico é essa luz entrando em algum lugar, essa mistura de luz e sombra, né? Sim. Que é um princípio básico assim, de foto, e que eu tento trazer para o celular. E aí eu acabei criando um estilo. O que aconteceu com isso? Comecei a fotografar, comecei a ter mais domínio, como qualquer coisa. Ganhei a Instamatic mesmo, esse aplicativo, ele não é tão forte, não tão conhecido no Brasil, mas ele é bastante conhecido na Europa. Ele tem festivais internos de quem fotografa com esse aplicativo. São festivais que acontecem dentro do site deles, com gente do mundo inteiro, e eu comecei a aplicar fotos e comecei a ganhar alguns prêmios. E aí tu começa a ter algum reconhecimento com aquele tipo de trabalho. Aí eles colocaram meu ensaio dentro do site deles. Daí uma revista X de fotografia pediu fotos desse ensaio. Daí um lugar tal pediu uma exposição desse ensaio. E tu vai fazendo, tu vai crescendo. Legal. Essa semana, sexta-feira, semana passada, saiu uma edição nova no Mirror, até para quem quiser ver, no mirror.art.br, que é uma revista digital. Ela não é uma revista física, ela não tem fisicamente ainda, só o plano, o projeto de levar papel, mas ela é uma revista digital, ela já está, acho que na 11ª edição, e é a principal revista assim, de fotografia na América Latina. Ela é feita aqui em Santa Catarina, são 2 catarinas que editam, e ela é uma revista muito, muito respeitada assim, nesse meio. E uma parte do ensaio desses está na revista dessa edição agora, da edição que saiu na sexta. Então, assim, tu vai fazendo derivações, tu vai fazendo novas edições em cima de fotos. Tu pega material que tu já teve com outro material e junta, que tem o mesmo tema, né? Mas, enfim, tu faz novas edições e aplica em outros lugares. Tem um festival muito grande chamado Mobgrafia, com PH, que acontece em São Paulo todo ano. É o maior festival da América Latina também de fotografia mobile. Gente do mundo inteiro aplica. Eu já tive sorte, já tive o prazer de ser premiado. Já expus no MIS. A única vez que eu expus no MIS, Museu da Imagem do Som em São Paulo, foi com um trabalho de celular. Esse trabalho aqui, não essa foto específica, mas uma foto desse trabalho, fotos desse trabalho no MIS. Foi a única vez que eu consegui expor no MIS. Então, assim, ele acabou me levando para outros lugares. Assim. Então, eu ocupei outros espaços que eu não ocupei com a minha fotografia de câmera, por exemplo. E eu acho isso muito legal, assim. Então, eu acho que os fotógrafos têm que parar de mimimi. Quem ainda está de mimimi, pare. Claro, nem todo mundo precisa, mas dá para fazer muita coisa. Se apoderem disso aí. Esqueçam quem faz, esqueçam quem usa para selfie, quem usa para... Esqueçam. Não olha para o lado. Faz o teu. É uma outra câmera que tu tem à mão. É uma outra possibilidade que tu tem. É a coisa mais rica, assim, que eu posso dizer sobre fotografia de celular é isso. Mas eu acho que é isso, cara. A gente tem que aprender a usar bem mais essa ferramenta, mais essa câmera que a gente tem à mão. E ela é mais uma câmera, com seus limites e com suas vantagens. E deu. Sim. Dá para fazer muita coisa legal. Quem não quiser fazer também, tá tudo bem, mas eu acho que a gente tem que aproveitar isso, né? Essa acessibilidade maior à imagem que todo mundo está tendo com o celular hoje e com outras formas. Uma outra coisa assim que eu estava até
Eu nunca tinha pensado, até porque eu não conhecia e muita gente fez, eu acabei fazendo. Que é um troço muito louco, assim, que é essa coisa de fazer trabalhos ou retratos à distância, né? Ah, sim. Tu sabe, né? Teve muita gente que estava fazendo e tal, eu vi e O acabei... Jorge Bispo Não, fez uma série. o Bispo começou a... Quer dizer, uns gringos começaram a fazer, tem muita gente lá fora começou, e o Bispo Sim. começou, e o Bispo, como é um cara muito famoso, assim, e lida com um material que é um material de muita reverberação, enfim, ele fotografa artistas e tal, né? O material dele acaba tendo e é muito bom, né? O Bispo é ótimo, mas teve refletiu muito, assim. E aí eu acabei fazendo com alguns amigos nos retratos, assim, via... E é um troço louco, né? Tu fica pensando, assim, daí... Eu fui para pensar no assunto, né, mesmo, assim, para ver como é que era tecnicamente porque assim, uma das coisas que as pessoas falavam e eu considero, né, mas que assim, um dos grandes baratos do retrato, de fotografar retrato, é conhecer as pessoas, óbvio, né, assim, tu ter acesso a pessoas que talvez tu não tivesse, a fotografia te leva a isso. Estou falando em fotografar profissionalmente, né? No jornal, enfim, tu acessa pessoas que tu não teria acesso normalmente e é um grande barato conseguir fazer um retrato daquela pessoa, conversar, conhecer, mesmo que por infimamente, no momento X. E com esse tipo de fotografia ficaria uma coisa fria, distante e tal. Mas tu sabe que é um puta exercício, cara. Eu não fiz com desconhecidos, né? Eu fiz com conhecidos, porque eu queria justamente medir, assim. Mas dirigir à distância, assim, por voz e dirigir uma pessoa é muito difícil, cara. Imagina. Claro, depende muito da pessoa ali do outro lado, mas é uma outra relação que se estabelece. Não tão quente como a relação olho a olho, mas se estabelece uma relação, né? É um jeito bacana de se fazer e uma forma que se criou de fazer algumas coisas aí durante esse processo. E eu acho que isso vai ficar não vai substituir, porque sem dúvida nenhuma é melhor fotografar presencialmente, é melhor conhecer as pessoas, é melhor conversar. Esse é o grande barato da vida, mas a gente mesmo está, né, aqui se conhecendo e tendo esse primeiro contato maior via uma rede, para pensar sobre isso. Assim. Quais são as outras possibilidades que a gente vai ter daqui para frente? Né? Como mais a gente vai poder fotografar a partir da tecnologia que só avança? Né? Sim. É legal de pensar tudo. Eu gosto de pensar tudo isso. Passar o tempo, aliviar um pouco a cabeça. Então, acho que podemos começar pelas dicas de fotografia. Quem é a tua dica? Ou o que é a tua dica? E aí eu queria falar de uma coisa que eu acho que mistura tudo isso um pouco, e era uma coisa que eu vou mostrar, eu acho que dá para ver, que é um livro. Eu voltei a ler bastante, ler papel mesmo, né? Uma coisa que eu estava meio distante, assim, estava lendo muita coisa na internet, enfim. E com a pandemia, com ter mais tempo, enfim, com todo mundo está mais em casa, trabalhando menos, comecei a voltar um pouco ao papel e peguei esse livro, que é um livro maravilhoso, do Rich Arrazin. A Dorit é uma jornalista fantástica, brasileira. Ela trabalhou na Veja, trabalhou em muitos lugares, já ganhou 4 prêmios ESSO, uma mulher fantástica, tem um texto maravilhoso. Esse livro chamado O Instante Certo, ele é de 2016, 2017, não sei. Eu já tinha lido ele e peguei ele de volta agora. Ela escolhe 28 fotografias, nem todas as fotografias famosas, algumas fotografias são famosas, outras são fotografias que eu não conhecia, e ela faz um ensaio, não contando assim a história. Algumas ela fala do fotógrafo, algumas ela fala do contexto histórico, algumas ela fala da fotografia, ela fala do sentimento dela com relação àquilo. Mas o contexto dela, ela tem um texto que é jornalístico e poético, assim, um troço, sabe, alguém que escreve, quando tu lê um troço de putz, essa pessoa escreve bem.
ela escreve maravilhosamente bem. E como é dentro do nosso tema, do tema que a gente está falando, eu acho muito rico. Assim, eu já li, estou relendo com o mesmo prazer. Quem puder, quem tiver acesso. Tem muita coisa sobre ela e sobre o livro na internet. Então, quem quiser primeiro acessar via internet, O Instante Certo, do Rita Harazin, da Cia de Letras. Eu não sei se está em catálogo hoje, mas deve ter em sebo, deve ter para achar. É uma baita dica, assim, que eu teria. Muito legal. Maravilha. A minha dica relacionada à fotografia, eu não sei se tu conhece, mas eu adoro o trabalho dessa mulher. Ela é uma alemã que mora em Londres agora. Se chama Julia Fullerton-Batten. Ela constrói as fotos dela quase como de uma maneira quase cinematográfica, assim. O trabalho dela parece um pouco do Gregory Crewdson, aquele. Sim, eu ia dizer. Sabe? E ela tem aqui a parte de fine art dela, né? Os projetos dela. Ela apareceu com esse aqui que se chama Teenage Stories, de 2005. Que é um projeto sobre a transição da menina adolescente, está virando mulher. Eu vi. E é um trabalho... É lindo isso, eu conheço isso. É lindo, né? E agora... Mas eu não conheço muito dela. Pô, legal isso. Não? Está no site dela? Não, não conheço a fundo, não. Esse é o site dela. Esse é o site dela. E aí, agora na pandemia, ela fez uma outra série, né? Dessas aí, tentando registrar o momento, que é de retratos. Olha das aí. Pessoas em casa. Mas sempre tem esse olhar cinematográfico, assim, né? O jeito que ela constrói a imagem e tal. A luz. Então, isso, é. Pô, que bonito, hein? Pô, eu não conheci. Esse ensaio eu não... Pô, que massa. Baita dica. Esse é agora, né? E daí aqui embaixo, ó, tem o nome do retratado, dia 22 do lockdown em Londres. Né? Ela mora em Londres, ela é alemã de nascença, mas ela mora em Londres. Né? Então eu botei aqui na tela o primeiro ensaio dela que teve um reconhecimento grande, que é aquele Teenage Stories. E esse mais recente. É o último de agora, desse ano, né? Desse momento quarentena aí que a gente está vivendo. E eu vejo assim, ela teve um super reconhecimento por esse também. Já expôs. Que massa. Já está publicado, ela está dando entrevistas sobre ele, né? Vou atrás um pouco. Muito legal, ó, o jeito que ela constrói, os dois aqui na frente, mas lá no fundo tem uma pessoa, né? Tipo, sim. Dentro da casa, sempre pela janela, né? Aqui uma família inteira. Eu gosto pra caramba, muito legal. Pô, que massa, muito bom. E a minha dica de entretenimento é uma série, cara, que é a minha série que, tipo, final da adolescência, começo da vida adulta, assim, é a minha série preferida. Até hoje eu acho que é a minha série, assim, do coração preferida, se chama Mad About You, uma série que passava no canal Sony. Sabe qual é? Sim, conheço. Tá, porque tem muita gente que eu falo e não sabe qual é a série, ou se sabe, não... Tipo, não lembra particularmente, é uma série que não é super bem avaliada. Sim, não é uma... assim, não mas é... ela tinha uma baita audiência, assim. Eu lembro de muita gente falar, pelo menos no meu nicho, assim, Eu não sei, é sempre aquela série, assim, que tipo, tu tá falando com os amigos sobre as séries que estão assistindo, as séries que mais gostam, e nunca aparece. Quando eu falo, não me lembro que série é essa e tal. Mas eu gosto pra caramba, e agora tem na Globoplay, e eu, nesse período aí de quarentena, revi inteira já ela, e daqui a pouco já começo de novo. Porque... vai ver tudo de novo. Sim, tem o Paul Reiser e a Ellen Hunt, são os dois atores principais, eles fazem um casal em Nova York, né? E o texto da série é incrível, assim, é a melhor coisa, são os dois atuando, o texto da série, sei lá, a química que tem entre os dois, assim, e é muito legal, recomendo muito, tem no Globoplay agora. Aí, boa dica, duas boas dicas. Não sei se eu saberia dizer uma coisa muito específica, assim, mas eu me lembrei de um troço que o
que um grande fotógrafo que eu tive o prazer de conhecer, que tu deve conhecer, pelo menos não, Pedro Martinelli, grande fotojornalista, foi editor da Playboy há muito tempo, foi editor da Veja de fotografia, um cara fantástico. E uma vez o Martinelli é muito, muito amigo do Ricardo Chaves, o Cadão, que foi meu editor na Zero há muito tempo, e através do Cadão eu conheci o Martinelli. E uma vez numa conversa, o Martinelli disse uma coisa que eu me lembro muito, assim, volta e meia me lembra, que o Martinelli estava falando das viagens dele, das coisas, para os lugares que ele ia, na Amazônia, não sei aonde, e ele me disse assim, cara, uma das coisas mais legais que tem para mim na vida, assim, que eu aprendi a fazer, é ser editor da vida, ser editor dos bons momentos, assim. Que é você estar numa conversa X, que antes era sempre presencial e agora pode ser virtual, como essa que a gente está tendo agora, e tu retirar dessa conversa coisas para tua vida. Tu retirar uma música, e pode ser na lembrança, pode ser, não precisa tornar isso palpável. Tu não precisa fotografar, tu não precisa escrever, tu não precisa gravar. Pode também, se isso for uma necessidade para ti. Mas tu pode reter isso na lembrança. Então, assim, eu lembro tem músicas que me lembram momentos, tem músicas que me lembram pessoas, tem uma frase que me lembra isso, tem uma comida que me lembra. Então, isso é um pouco ser um editor da vida. Eu acho que isso é uma coisa que cada vez mais a gente tem que ser para ter uma vida legal, entende? Ainda mais nessa pandemia, ser um bom editor das coisas boas. Deixar de lado as coisas, porque tem muita coisa chata, tem muita coisa ruim, tem muito meme, tem muita fake news, tem muita coisa, sabe, tem muita coisa ruim. Esquece isso, passa batido as coisas ruins e tenta encontrar as coisas que te fazem bem e as coisas que te levam para um outro estado, para um estado legal. Podem ser coisas que tu não gosta, mas que te acrescentam. Então, não sei, cara, eu acho que o grande lance hoje é ser isso, ser um pouco editor. Eu não sei se eu saberia dizer uma coisa específica. Ver esse programa, ou ver. Mas é isso, cada um exercite um pouco essa coisa de ser um bom editor das coisas que aparecem para si. Então tá, seu André. Valeu, meu velho. Pô, obrigado de novo pelo convite. Pô, eu que agradeço. Obrigado. Beleza. Um abraço, cara. Valeu. Valeu. Obrigado. Abração.